Olá, hello. Este vai ser um vídeo primeiro em português. This will be first Portuguese video or a video in which I will speak Portuguese. E depois será um vídeo em que eu falarei inglês porque é importante falar inglês sobre este problema. So after the Portuguese explanation, I will explain or speak in English for the rest of this video. No último vídeo, but first I will to the English viewers. But first I will speak in Portuguese, all of it in Portuguese, and then all of it in English. Portanto, na minha última aventura, vamos chamar assim, e treino de sobrevivência, que foi a ida à cidade de Bagunte, duas lanternas falharam. E eu fiquei muito admirado porque as lanternas falharem. Porque são lanternas de qualidade. Lanternas que aquilo que eu chamaria basicamente de topo, por assim dizer. Então lancei-me à investigação do que poderia ter acontecido. Primeiro, tivemos uma falha da LED Lenser P724C, 4 color. Basicamente, branco. Ao segundo toque do interruptor fica a uma intensidade mais baixa, daí verem este pulsar, que se chama PWM, Pulse Wave Modulation. E depois o terceiro é um beacon. Ela pode também, quando eu rodo aquilo que se chama o bezel, que é a parte onde está a lente, agora ela está a iluminar a azul. Depois repete a função, metade do brilho ou menos de metade, e depois o blinking azul. Depois em verde, o azul serve para nós procurarmos rastros de, ou às vezes para ver em mapas, ou para nós procurarmos rastros de animais, rastros de sangue, etc. O verde, que não assusta os animais e que tem o mesmo funcionamento. E o vermelho, que serve para nós mantermos a nossa visão, a capacidade da nossa visão noturna, não perdermos a nossa visão noturna se nos habituarmos a, pronto, se estivermos habituamos primeiro a nossa visão noturna a algo mais, a um ambiente mais escuro ou iluminado pelo ar e assim, e quando ligamos o vermelho, se virarmos para baixo, para além de diminuirmos as hipóteses de detecção, agora atenção que se fizermos isto somos vistos portanto para a frente somos vistos a muita distância. Agora o que aconteceu é que a certo momento, num clima de umidade, num clima de frio, a LED Lenser falha e eu fico surpreendido e vou estudar portanto, o processo da LED Lenser e o que se diz. E chego à conclusão, podia ter acontecido aqui, não estou tão confiante daquilo que vou dizer sobre a Maglite. Poderia ter acontecido uma coisa deste, ficar a lente no intervalo entre duas cores, ou podia também ter acontecido uma proteção térmica, porque a LED Lenser tem uma proteção térmica, ou seja, a partir de uma certa tempo o LED aqueceu e o circuito tem uma proteção térmica para não sobreaquecer nem o LED, nem a lanterna em si, não a danificar. E isso pode levar a que a lanterna desligue. No entanto, o mais interessante foi aquilo que eu descobri escrito sobre a Maglite ML300L, que é uma lanterna
extraordinária. Ela está no modo, ela pode ser programada em 4 modos. Tem um modo militar em que eu tenho programada, tenho um modo para a polícia, tenho um modo de campismo e tenho um outro modo, um modo de trekking e um modo de campismo. Acho que é assim, trekking, portanto, para caminhadas. Então, o que aconteceu foi que cerca de 25 minutos depois, e se eu fizer 2 vezes ela fica no nível alto, a 500 e tal lumen, ela apaga-se. E meia hora depois de estar neste nível apaga-se e eu desligo-a e volto-a desligo-a e volto-a ligar. Portanto, desaterraço aqui a parte um bocadinho atrás e volto a ligar e ela pegou, assim como a LED Lenser acabou depois também por pegar. Ela está no modo tático, basta uma pequena pressão, o interruptor é eletrónico e ela liga. Ora, o que é que eu vim a descobrir? Uma coisa muito importante. Quando tanto a LED Lenser é vendida como quando a Maglite é vendida, elas vêm com pilhas Duracell, mas eu entre a Duracell e a Energizer, e depois se for 100 de lítio as pilhas Surefire, tudo bem. Ela, naquela altura e neste momento, está, apesar de eu ter pilhas Duracell para ela, está com pilhas Panasonic. Ou estava e está com pilhas Panasonic. Então o que é que acontece? Acontece que depois de ver o problema já tinha sido reportado e tinha sido feito um estudo com as pilhas Panasonic, e aquilo que acontece é as pilhas Panasonic alcalinas são pilhas de alcalinas sim, mas de baixa drenagem, ou seja, são ótimas para dispositivos como comandos de televisão, etc., que têm pequeno consumo, mas não para outros dispositivos com mais poder, e dizem inclusivamente para lanternas. O que é que acontece e o que é que eu verifiquei depois tecnicamente? Acontece que elas baixam, portanto, a sua tensão, porque são drenadas muito rapidamente a nível da corrente, e a partir de um determinado ponto, e normalmente considera-se desligar uma pilha de 1,5 volts, considera-se descarregada quando atinge os 1,35 volts, a partir de um determinado momento elas desligam. Então eu verifiquei o seguinte: eu vou manter, vou ligar. Já agora, no modo militar, basta uma pressão, que é o modo, o botão fica como se fosse uma lanterna tática, 2 cliques, fica modo alto, modo máximo, 500 e tal lumen, 300 e tal metros de alcance, 33 mil e tal candelas, que é muito aquilo que interessa, que é a luz que se vê no alvo. E se eu carregar 3 vezes, ela fica neste modo eco, que reparem, é muito forte. Mesmo assim, eu diria que é para aí, 25 lumens a 25, 30, por aí. Dura 48 horas. Agora, reparem numa coisa. Aquilo que acontece é o seguinte: se eu deixar, vou deixar uns cerca de 30 segundos ligada no modo alto. E enquanto estes 30 segundos passam, e isto é de dia, reparem, eu vou iluminar aquela parede atrás de mim, estão a ver? Dia completo, e olhem, dia aberto, são 2 e tal da tarde. E a seguir vou-vos medir a tensão das pilhas com um multímetro. Ok, vamos ver. Isto é uma lanterna que será uma daquelas coisas que é um investimento interessante e que deverá durar para a vida. Ok. Reparem no seguinte: a pilha está com
multímetro regular para corrente contínua e vou medir a tensão da pilha. E eu tenho, desculpem, mas assim vê-se bem. Só um bocadinho. Ok. E tenho 1,43. Quando as pilhas carregadas têm que ter acima de portanto, a fase de, portanto, em que estão carregadas entre 1,35 e 41, entre 1,35 e 1,52, 1,60, etc. Ok. Portanto, 1,43, certo? Muito bem. Agora reparem, eu vou esperar mais um bocadito e vamos ver o que acontece. E depois a Maglite, ao contrário de outras lanternas, como por exemplo a Armitec ou até a Fenix ou assim, em vez de descer para um nível inferior, ela desliga a lanterna. Por isso há, entre outras vantagens a nível visual, na questão das vantagens e desvantagens de usar LED ou não, nós temos que ter uma noção do consumo que temos para determinado tipo e marca de pilhas. Senão podemos ser surpreendidos com lanternas de qualidade. Ok, agora reparem, eu vou medir a pilha agora um bocado de tempo depois, certo? Portanto, ela estava em 1,43 e vou medir um bocado de tempo depois. E o que é que aconteceu? A pilha ganhou voltagem, por assim dizer, 0,01 volts, porque não estava sujeita à drenagem, ou seja, o tipo de funcionamento da bateria, ela não é nada indicada para dispositivos de alta drenagem. Daí que a Maglite, quando vem com pilhas Duracell, mas eu entre o Duracell e o Energizer já disse que acho que são muito semelhantes, talvez até as Energizer sejam melhores e sejam de uma mais alta drenagem. E isto foi feito uma experiência com uma carga, portanto, a nível eletrónico. Se eu esperar mais um bocadinho, talvez agora consiga até 1,45, ou seja, isto significa o quê? Eu posso ter a pilha ainda não completamente descarregada, mas a lanterna vai desligar. Veem que tem 1,45, ou seja, a pilha a subir, mas durante aquele tempo não aguenta o tipo de corrente forte que lhe é pedido. Ou seja, reparem, as pilhas carregaram tendo saído da lanterna, de certa forma. E com certeza foi isso que aconteceu. Por isso, muito cuidado, porque neste caso o problema está explicado a nível não só das pilhas, mas do funcionamento da lanterna. Na LED Lenser, como tem aquela parte, eu desconfio que térmica talvez não tenha tido tempo suficiente para isso. E a LED Lenser estava com pilhas Philips, que também poderão ter este mesmo problema. Mas também são vendidas ou com pilhas LED Lenser ou com pilhas Duracell. Poderia ser uma situação dessas, poderia ser uma situação de um toque que houve antes e má rotação do bezel, mas desconfio que talvez seja possivelmente exatamente a mesma situação que existe com a Maglite. Por isso, muito cuidado nas pilhas que, apesar de
por exemplo, com pilhas de Duracell, diz que no nível alto a Maglite aguenta cerca de 5 horas sempre ligada. Depois no modo mais baixo aguenta então as 48 horas. E é programável também em vários níveis de funcionamento, mas isso podem ver os vídeos tutoriais sobre a Maglite 300, a Maglite ML300L, que é uma maravilha de flashlight, quer dizer, de lanterna. E penso que está explicado, porque tanto a nível da umidade, apesar de elas não serem IPX, só serem IPX4, basicamente, que é aguentarem chuva, mas já foram, pelo menos a Maglite já foi sujeita em testes a gente que lhe tirou um balde completa de água e ela não lhe aconteceu nada. Não é, no entanto, submersível, não é? Na Petzl, na cabeça, tinha pilhas Varta, e ela trabalhou para aí 5 horas, por isso também potência de LED. No entanto, este LED não vai acima de 220. A LED Lenser continua a ser um bocado, continua-me a deixar um bocado de dúvidas sobre aquilo que aconteceu, mas o processo que eles dizem para a Maglite é exatamente fazer aquilo que eu fiz, ou seja, eu instintivamente fiz aquilo que a Maglite diz para fazer, o que se diz que é, ok, desligar, desatarrachar um bocadito e ao esperar as pilhas vão ganhar um bocadito mais de tensão e já é o suficiente para, basta aquelas centésimas de volt que ela volta a funcionar, mas o ideal é então saber sempre tipo de pilha e como é que a pilha se comporta, tipo e marca de pilha, e como é que ela se comporta para aquela lanterna, e se é uma pilha de baixa drenagem ou pilhas de alta drenagem. E isto é muito importante porque ficar às escuras não é claro. Mais importante ainda é claro que a nível de sobrevivência eu tinha sempre reservas, não é? Eu só na mochila tinha mais 2 lanternas de reserva, e uma no bolso, portanto tinha mais 3 de reserva, e depois tinha os light sticks, mas é importante porque num caso em que nós estamos numa atividade qualquer, ou até podemos estar a explorar algo, é importante saber com o que contar. Ok. Agora em inglês. I was in one of my last videos. I was exploring a place which is an ancient place in Portugal called Cidade de Bagunte, which are a type of ruins and such. And at a certain point, both the LED Lenser P7.2 4C failed. As I show it in Portuguese, she has, and you can see the images in Portuguese. She has 4 colors. She has white. She has white at full brightness, she has white at a lower brightness, and she has the blinking white. That modes of working modes can exist in blue, in green, or in red. Red is used to preserve night vision. It allows us to see well in the dark, and imagine that we were not using a flashlight and that our eyes were already adapted to the ambient light. If we turn on the green light, we are not going to harm our night vision. So when we turn off the light, we can see exactly the same as we were used, as our eyes were. Our vision complex, because our eyes, the image we see is a reflection in brain, but that is another
more complex explanation of the process of the seeing, the process for the process that leads us to see things, and so this one at a certain point failed. I turned it off a little bit, the cap, the end cap, where is the switch that is a momentary, but it is not a tactical flashlight because it spreads the beam. So we have a large beam and not a focused one. So it failed, and I rotated the end cap with the switch, but it might have been also, and we changed the colors by rotating the bezel. It might also be that she was not in the proper place, the bezel, and I don't know, but it's possible. But Leslie Lenser itself says in its official literature that it has a thermic, a temperature control circuit, so it will not allow the LED to become too hot, nor the flashlight. Also, in order to protect us from burning ourselves. This is very useful. Tactically, is a very useful flashlight. Also, that one. So, but the main problem and my main surprise was with the Maglite ML 300L. And what happened was that so this failed, and what did I end up to learn? I learned that there are some types of batteries, as I show it in Portuguese, in the Portuguese part. There are some types of batteries that are low drainage batteries. So, low drainage batteries. These batteries are or should be used in devices that don't use a lot of current in amps, like for instance TV remotes and such. And what happened was that the batteries drained itself rapidly, and I showed you that the light didn't so I showed you that the light was functioning, and the voltage of when a battery is charged, the voltage is between 1.35 to 1.50 to 1.52 for 1.60 or more. But what happens with the Maglite is that when the batteries descend to a certain level, the flashlight, it turns off. But what I show it in Portuguese, when I show it the multimeter and the measurements, was that what I show it was that after I turned off the flashlight, when she was working in a high mode for like 30 seconds or to a minute, when I turned it off, the batteries were at
1.43 volt, and then when I took the batteries off, they recharged. They went to 1.45. And what happened when I was in the field was that I turned it off, the flashlight turned it itself off, and then I unscrew a little bit the tail cap, and after that the mag light started working again. When mag lights and LED lenses are sold, they are sold with Duracell batteries. I also like Energizers and LED lenses, sometimes with LED lenser batteries. And I saw literature that said that Panasonic batteries, for instance, are batteries of low drainage. So these types of flashlights need batteries of high drainage, which would be like Duracells or Energizers or if other brands, but Surefire only does lithium and rechargeables. Now I believe they do rechargeables. They tend to originate these types of problems. So it is good to train, because when you go to the field or in a survival situation, it is good to know what type of batteries and how long they last in a certain type of flashlight. And that's it. Problem solved.